para ti que Deus não escolhe pessoas dignas. Deus escolhe pessoas com princípios. E tu és uma mulher de princípios. Viu? Vamos lá, livro de Lucas. E eu sou privilegiada por ser tua pastora, por ter uma amiga, uma amigaça, tá, gente? Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos falar da parábola do semeador, tá? Quero ser bem breve. Está comigo a pastora Maria José, pastora Paola de Algés, a Daniela e a Carmen de Lisboa. Cadê as meninas de Lisboa? Ah, pronto. Então, a Heloísa, eu não vou falar todos os nomes, senão eu vou esquecer. Aí vocês ficam tristes e vão congregar em Cascais, né? Sou inteligente, vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com eles gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as árvores do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vocês têm um tema muito lindo, de dentro para fora. Não existe um chamado que não seja de dentro para fora. Não existe princípios, ou seja, valores, porque a Bíblia diz que há tesouros em vasos de barro que sejam vistos no exterior. Eles são valorizados internamente. E há critérios na escolha de Deus acerca de uma mulher de Deus. Tem aqui uns varões abençoados, até do homem de Deus. Há critérios. E os critérios de Deus não são externos. Os critérios de Deus são internos. Salmo 90, verso 20, se não estou em erro. Deus, ele mostra um critério através da escolha. A escolha de um homem chamado Davi. Um jovem que se tornou um homem. Achei a Davi, meu servo. Segundo o meu coração, diz assim algumas traduções. E com o meu óleo santo eu ungi. Meu servo, algumas traduções diz meu escolhido. Então os critérios de Deus não são os critérios do homem. Porque os critérios do homem em pleno século 21 é julgar as pessoas pela aparência. Deus nunca julgou ninguém pela aparência. Deus sempre olhou para o interior. Se nós formos estudar todo o Evangelho, o livro do princípio, que é o livro de Gênesis, livro de princípios, isso já diz para nós que Deus é um Deus que tem princípios. Quando Ele planta um jardim no Éden, em 5 dias, aí Ele faz o homem, dá um sono ao homem, cria uma ajudadora chamada Eva. De dentro de Adão, Ele tirou um princípio. Ele tira uma mulher, uma ajudadora. Ele tira um corpo e uma noiva. Então, os critérios de Deus não são os critérios do homem. E quando nós olhamos para esta parábola, eu gostaria de falar de uma mulher que muitas vezes nós criticamos essa mulher porque não conhecemos a história dos bastidores. Repare que tudo aquilo que está na Bíblia diz muito a respeito de como a pessoa inicia a sua história e como ela vai concluir a sua história. E o fato de muitas vezes nós não iniciarmos muito bem não significa que a nossa história não vai terminar bem. Gostaria que você procurasse aí alguém e diga: a sua história vai terminar bem. Por quê? Porque se você está aqui, você tem tudo para dar certo. Eu gostaria de falar de uma mulher que está lá em Josué, capítulo 6. Se você quiser abrir, abra. Eu não vou abrir porque eu já conheço, mas abra aí. Essa mulher se chama Raabe. A Bíblia diz que ela morava em uma cidade fortificada, uma cidade mercantil, uma cidade onde ela tinha estruturas inabaláveis, porque dentro dessa história a Bíblia diz que outros povos tentaram derrubar as muralhas, tentaram invadir, mas ela era tão fortificada, era tão preparada, que ninguém conseguiu pegar Jericó de surpresa. Até o dia em que Deus escolhe um homem
chamado Josué, que era servidor de Moisés. A Bíblia inicia dizendo em Josué, capítulo 1, o livro que dá pelo seu nome: Moisés, o meu servo, está morto. Agora tu, Josué, levanta-te e lidera este povo. Para onde? Para a terra que eu prometi. E aqui nós já vemos um Deus que tem prazer de cumprir promessas. O fato de a liderança de Moisés, a liderança do deserto, ter terminado uma estação e um ciclo, não significaria ou não significava que a promessa iria terminar ali. Deus aqui já mostra para nós que, por mais que as pessoas queiram ou não, desistam ou não, a promessa continua de pé. Porque a palavra dele não é condicionada a desertos, a tempos, as estações criadas pelo homem. Não, a promessa do Senhor, ela não é temporal. Nós temos tendência em colocar datas, dias e horas para que coisas aconteçam, mas ninguém conhece o tempo de Deus. Então, na realidade, isso é uma falta de sabedoria nossa. Na realidade, nós deveríamos era agradecer a Deus todos os dias por carregarmos já a palavra, porque quem carrega essa palavra, essa semente, já anda com a promessa. Agora, o que nós precisamos entender é de gerar essa promessa. E o tempo de gerar essa promessa não era com Moisés, era com Josué. Diga comigo, não era com Moisés, era com Josué. Josué, ela alcança proezas debaixo de princípios, tão somente ser forte e corajoso. Não tenhas medo, tão somente ser forte e corajoso. E tem cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito nesse livro. E a Bíblia diz, nessa palavra, nem te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Tem cuidado em cumprir nos mínimos detalhes. Porque a promessa que Deus já escreveu acerca da nossa história, ela foi escrita nos mínimos detalhes. Você foi feita nos mínimos detalhes. Tudo que diz respeito a nós tem detalhes específicos que não são iguais aos meus, que não é igual ao da pastora. A pastora tem detalhes específicos que não é igual a das irmãs que estão aqui. Então Deus é um Deus tão detalhista que Ele nos deu uma digital que é única. Então Deus nos fez únicas. E se essa digital que é única não te fizer sentir alguém especial, em qualquer lugar, no vale, no deserto, nos momentos mais difíceis, você perdeu uma grande oportunidade de dar o seu melhor. Glória a Deus dessa noite. Você é única. Diga aí para a sua irmã, diga, você é única. Essa digital, muitos vão tentar copiar, mas ela é sua. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A promessa que Ele te fez, ela é tão única, ela foi digitalizada no céu que ninguém pode ser igual a você. A forma que ela vai se cumprir na sua vida não vai se cumprir na vida da Cris, na vida da Denise, na vida da pastora, nem na minha vida. Então Deus vai te usar de uma forma única. Olha para a sua irmã e diga, Deus vai te usar de uma forma única. Agora a pergunta que não quer calar é por que a forma única de Deus gera insatisfação na nossa vida? Porque muitas vezes nós carregamos aquilo que é único, ou seja, Deus preparou no céu, mas ninguém tem um molde da sua vida e da sua história. E Deus não vai repetir esse molde, porque Deus não é repetitivo. Deus é criativo. E quando Deus ele te desenhou com os detalhes, Ele usou uma criatividade que o mundo não tem. Só que o mundo, ele quer trazer para nós valores, roubar essa criatividade de Deus, do Espírito, e tirar os valores que Deus constituiu e depositou dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós estamos no lugar certo, no ambiente certo, não conseguimos acessar o profético ou sentir a presença de Deus, devido a algumas pedras, algumas cargas que nós trazemos ao longo da nossa história. Só que o que nós devemos trazer à nossa memória no dia de hoje, aquilo que diz a palavra do Senhor, quero trazer à memória tão somente aquilo que me dá esperança, é o valor que você tem. Eu vim nesta noite dizer para você que você tem um valor que o mundo não pode pagar por você. Nem a sua mãe, nem o seu pai pode pagar ou expressar, nem o seu esposo muitas vezes, nem os seus amigos, os seus melhores amigos, seus pastores, os seus colegas podem expressar o valor que você tem. Você tem um valor que não pode ser suprido por coisas que estão aqui na terra. O único que pode suprir o seu valor, a sua necessidade, o vazio da sua alma é Deus.
Eu quero que você entenda que Josué agora está numa direção de Deus, levando um povo abençoado, porque o povo agora ouvia a voz do líder. Não era mais um povo obstinado, pastoras. Não era mais um povo murmurador. Não era mais um povo que pensava em olhar para trás. Era uma geração nova. E como estamos aqui em número maior de mulheres, eu quero dizer para você, uma nova geração de mulheres, um exército de mulheres de Deus. Estavam sendo levantadas para um tempo específico e um tempo profético. Repare que Josué ele cumpre todo o propósito. Levitas, sacerdotes, Deus presente. E agora ele chega diante de um desafio que está em Josué capítulo 6, chamado Jericó. Ele olha para a cidade. Se nós olharmos para o que está à nossa frente, nós vamos achar que a estrutura é maior. Lembra do gigante Golias? Mas ele é maior, ele tem mais de 2.000 metros para cima, ou 2 metros. Ele tem uma espada que pesa aproximadamente 60 quilos. Mas Davi nunca olhou para o tamanho das coisas externas. Ele olhou para o tamanho das coisas internas. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava dizendo: o que eu tenho aqui dentro é bem maior. O que eu carrego aqui dentro é muito melhor. Meu Deus. Davi estava declarando naquele momento, quando ele declara: quem é este? Ele estava dizendo: não existe ninguém que possa ser comparado às bênçãos que foram liberadas sobre a nossa vida e de quem liberou sobre a nossa vida e do projeto e do sonho que nós carregamos aqui dentro. Quero dizer para você que todos nós, dentro do tempo que nos é estabelecido, sonhamos 2 vezes. Diga comigo: eu sonho 2 vezes. Nós sonhamos quando pensamos e nós sonhamos quando realizamos. Só que o processo do sonho pensado é um. E o processo do sonho realizado e o sentimento do sonho realizado é outro. É uma realização pessoal. E eu vim falar com mulheres aqui nessa noite que ainda não viveram algo chamado realização pessoal. Deus é um Deus de tantos detalhes que Ele se preocupa com as nossas realizações. Toda realização pessoal é gerada através de lutas, dores, desafios, lágrimas. Não tem como nós queremos gerar uma realização pessoal sem passarmos um processo que eu chamo o processo da prensa. Onde a azeitona ela é colocada em uma prensa, ela é esmagada, até que toda a estrutura dela, criada por ela, que a árvore onde ela foi plantada, onde ela foi gerada, desaparece. Ou seja, o desenho próprio, ou seja, aquilo que, a estrutura que ela mesma criou, ela desaparece, se torna líquida. E repara que quando essa estrutura desaparece, a função do esmagamento também é declarado no ambiente. Quando ela é esmagada, ela serve para curar dores, ela serve para quebrar todo jugo. A Bíblia diz através do profeta Isaías que todo jugo é quebrado por causa da unção, por causa da gordura. A gordura é o azeite e ele também representa a autoridade. Então, muitas vezes nós somos esmagadas de uma forma que nós sentimos dores. Muitas vezes perguntamos a Deus o porquê. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e perguntamos onde é que eu errei, por que é que eu escolhi. E existem pessoas que no meio da luta até se arrependem do casamento, do esposo que tem dentro de casa. Já começam a olhar de uma forma diferente. Por quê? Porque nós nunca vamos entender o processo. E o processo não é para nosso entendimento. O processo é para entrega, para melhoria. E o nosso Deus é um Deus de melhoria, porque Ele não te criou para você viver do estado que você está hoje. Ele te criou para que você tenha uma vida de plenitude. Diga comigo, plenitude. É aquele momento da sua vida em que muitos vão dizer: você não sente falta disso? Você vai dizer: não, eu tenho a plenitude. Eu sou completa em todas as áreas da minha vida. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Porque às vezes nós nos sentimos vazias e sem a plenitude porque não temos o que nós queremos. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não precisa do que você quer. Você precisa do necessário.
Você precisa do extraordinário, do primordial. E o necessário na sua vida, na minha vida, na nossa vida é Jesus de Nazaré. O autor, consumador, criador da sua história. Olha, joga a tua mão direita para os céus. Dá um glória a Deus aí. Diga obrigada, Jesus. Olha, irmãs, se você ler todo o texto de Gênesis, vai dizer: imagem e semelhança os criou. Nós precisamos de nos tornar imagem e semelhança daquele que nos criou. Porque quem olhar para nós vai dizer: olha, a paternidade dela é parecida com Jesus. Olha a paternidade com ela, ela é filha de Deus. Por quê? Porque tudo que diz respeito a nós, atitudes, ações, o andar, o vestir, não sei, áreas da sua vida, tem que dizer respeito à sua paternidade. Ao Pai que te deu uma identidade formada. Irmãs, deixa eu falar algo de Deus para vocês. Chega de falar que eu não sei qual é o meu chamado. Olha para sua irmã e diga: essa é para você aí. Primeiro, você é chamada para ser imagem e semelhança daquele que te amou primeiro. Antes de nós colocarmos valores aqui fora, dentro de um ambiente, dentro da casa, entenda que esse valor é primordial. Eu fui chamada para ser imagem e semelhança. Se você não tiver esse entendimento, não faça nada. Até que esse entendimento seja esclarecido na sua mente, desça no seu coração como uma verdade absoluta. Eu fui chamada para ser imagem e semelhança daquele que me amou primeiro. Daquele que me criou, que já me via quando mais ninguém me via. Daquele que me ordenou, que me comissionou, projetou a minha história, já esteve no meu futuro. E ainda insiste na nossa vida, não desiste de nós, porque o que Ele preparou no futuro para você viver, você precisa de viver. Repare que Josué agora está diante de um desafio e ele manda alguns espias em Jericó. Os espias, eles encontraram uma brecha na cidade. Só que os guardas da cidade entenderam que aqueles homens eram diferentes, porque quando nós não cabemos em certos ambientes, as pessoas nos olham e dizem: não é dos nossos. E isto é um diferencial na nossa vida, porque nós precisamos de entrar em ambientes hostis e as pessoas olharem para nós e falar assim: não é como eu, ela é diferente. Ela não é como eu, ela não pratica as mesmas coisas, ela não fala a nossa linguagem, essa linguagem corriqueira, cotidiana que existe por aí, esses calões que o mundo nos apresenta, roubando de nós a essência muitas vezes. Então, quando nós entramos em alguns ambientes que não é o nosso ambiente, os donos da terra vão entender que nós não somos da terra. E isso é algo que você precisa de entender, você não é dessa terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vocês não são desse mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer nesse mundo. Jesus venceu na sua humanidade, não só na sua divindade, mas na sua humanidade como homem, quando Ele veio como filho, como verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele venceu, mostrando para nós que nós também podemos fazer a diferença onde Ele também fez. Libera uma palavra para alguém perto de você e diga: faça a diferença por amor de Deus. Porque ser igual a todo mundo é chato demais. Deus é criativo e nós precisamos de usar a nossa criatividade. Algo que as mulheres têm é criatividade. Que ambiente bonito. Desculpe os homens, mas foi os homens que fizeram isso aqui? Não, agora essa irmã falava foi, agora ficava queimada aqui, né? Só as irmãs têm aquele detalhe, a cor a combinar com a mesa, com o prato, com isso. É assim ou não é? Então nós temos valores que o homem não tem. É sério. E isso não nos faz maiores ou melhores do que eles. Isso nos faz alguém que Deus nos criou também para viver um propósito. Porque muitas vezes nós estamos condicionadas a viver o propósito dos outros, a realizar o propósito dos outros. E sabe o que é que Deus está dizendo? Chega, eu quero realizar o seu propósito. Eu quero trazer uma alegria nova para a sua vida. Você também nasceu com um propósito. E muitas vezes nós estamos aqui injetando o propósito nos outros e esquecemos que nós também carregamos um propósito e valores dentro de nós. Pensando nisso, Deus permite uma Jericó estar no meio, uma cidade fortificada estar no meio. O que é o meio? Transição, diga comigo, meio é transição.
Então Jericó era um impedimento, porque do outro lado estava a terra prometida, a promessa, o sonho esperado, desejado, a palavra liberada no deserto, no Egito. A promessa precisava de se cumprir na vida desses homens. Só que Deus tinha um plano tão grande que Jericó tinha um propósito na vida de Josué. Jericó tinha um propósito na vida que estava sendo, das pessoas que estavam sendo lideradas por Josué. Os espias entram e eles encontram guarida na casa de uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma mulher que, quando um homem entrasse na casa, todo mundo na cidade sabia o que o homem ia fazer dentro da casa. Era uma mulher que era prostituta, ela se prostituía para ganhar a sua vida. Só que muitos de nós nos esquecemos que muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem a Deus porque não vemos mais saída na nossa história. E repare que quando você estuda na profundidade da história de Raabe, ela nunca escolheu ter a vida que ela estava tendo nesse momento. Ela nunca escolheu receber outros homens na sua cama. Esta mulher tinha tantos sonhos que você vai entender como, pastora, porque como Deus valoriza uma mulher e dá algo para ela, porque ela sonhava com esse algo, ela sonhava com uma família. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã e diga: você vai ter uma família abençoada. Cadê as solteiras? Cadê as solteiras? Você vai ter um casamento abençoado. Cadê as casadas? A partir de hoje a sua casa será mais abençoada. O seu casamento será mais abençoado. Deus sabia o que estava fazendo. Então, se eu reclamar dos obstáculos, eu estou dizendo para Deus que existem pessoas em lugares estratégicos, lugares improváveis, que não merecem ser alcançados pelo propósito de Deus. E Deus decide, então, alcançar uma mulher e vai confundir a contramão de todo o sacerdócio, porque a religião condena, os saduceus condenam, os religiosos querem pegar pedras, atirar pedras, mas aí Jesus valoriza tanto uma mulher não pelo que ela pratica, mas pelo valor que ela tem para o céu. Os espias entram na casa de uma mulher chamada Raabe. Sabe o que essa menina faz, essa jovem faz? Quando vocês vierem tomar a cidade, tenham misericórdia da minha casa. E aqui nós aprendemos uma lição muito grande. Como é que uma menina que cresceu e foi obrigada a entrar em uma vida que não era a vida que ela sonhava, consegue abençoar a sua própria casa? Sabe por quê? Nessa época, Raabe tinha sido dada pelos seus pais para a prostituição. Havia crise na terra. E eles não viam mais saída, porque era uma terra idólatra. Jericó tinha idolatria. Como confiar em deuses com D pequeno, que tem olhos, mas não veem, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, e recebem sacrifícios e não podem fazer nada por nós? Eles não viram mais saída nem na idolatria que eles carregavam, Cris. Então eles olharam para um projeto dentro da casa e lançaram para o mundo. Ela foi lançada em uma condição fora da casa, onde ela teve que vender o seu corpo, ela teve que ter contato com vários homens que talvez ela nunca escolheu e talvez ela jamais escolheria para esposo. E quando o momento crucial chega, ela consegue olhar para casa e não encontrar culpados dentro da sua família. E eu quero falar isso com todo carinho. O Espírito Santo testifica no meu coração. Resolva os seus problemas familiares e eu te direi que a sua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Deus é Deus que valoriza a família, porque só uma família junta tem autoridade e poder para crescer e multiplicar. Ninguém cresce sozinho, ninguém multiplica sozinho. Andarão sozinhos? Não, temos que andar juntos. Ninguém constrói sozinhos. E só que há uma responsabilidade na vida da mulher. A mulher, Deus coloca um ventre nela, um útero nela, ovários nela, porque Deus entende, o homem ele vai cooperar, mas quem vai gerar é a mulher. Você sabia que nós fomos chamadas para gerar dentro de casa, no trabalho? Nós temos uma bênção que nos dá autoridade para gerar em qualquer lugar que Deus nos plantar. Agora, quando Deus constitui o homem como cabeça, sacerdote, Deus está dizendo, você vai prover, mas quem vai gerar é ela. Você vai prover, mas quem vai gerar o crescimento é ela, é do ventre dela, porque a promessa vem do ventre da mulher.
Lembra de Eva quando ela foi enganada pela serpente? A serpente de Gênesis, que se apresenta como o dragão no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. Deus amaldiçoou a serpente. A partir de agora vais rastejar, comer o pó da terra. Mas do ventre da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Aí você entende no Antigo Testamento por que muitas mulheres, pastora Julie, elas nasciam com a madre cerrada, não geravam. Porque todas elas queriam gerar aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, o sonho de qualquer mulher naquela época era gerar. Por quê? Não é porque não havia televisão, iPhone. Muita gente prega isso. Quem manda a gente, né? Só Jesus para dar vitória, né? Porque esses negócios também não é todo dia, não. Olha para o seu irmão e diga, todo dia também não dá, fica estranho. Né? Tem que ter descanso, renovar hormônios e tal. E quem faz todo dia também tem problema, gente. Que é isso? Né? Vá suprir as suas necessidades em Deus. Irmão, sou mulher, tenho autoridade para falar isso aqui. Vocês estão rindo porque os homens nessa hora eu profetizo, é tudo surdo. Né? É verdade, gente. Ninguém segura, olha, eu não ia falar isso, mas eu falo com todo carinho. Ninguém segura um homem com isso. Nós seguramos quando entendemos o valor que nós temos. Se você não entende... Opa, aplauda aí. É verdade. Por quê? Porque a casa de Raabe recebia, entrava, saía. E todos que entravam e saíam, ninguém teve a capacidade de tirar essa mulher dessa história triste. Aí, Deus, estrategista, envia os espias dentro da cidade de Jericó para dar uma oportunidade para essa mulher, porque ela sonhava com uma oportunidade. E eu venho aqui dizer da parte de Deus para a sua vida, que a oportunidade que você tem sonhado, esperada, desejada, Deus está providenciando por esses dias. Só que o segredo não é esperar sentado ou sentada reclamando e falando, Deus, eu quero. Não. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Porque quanto mais você agradece, mais a bênção se aproxima de você. Você sabia disso? Que pessoas agradecidas são pessoas que atraem a graça de Deus, atraem a unção de Deus, atraem o favor de Deus, a graça, o favor imerecido, que muitas vezes nós achamos que está longe demais e Deus está dizendo, só está faltando agradecer. E muitas vezes nós esquecemos disso, porque nós olhamos para as dificuldades, contas, isso. Irmão, conta todo mundo tem aqui para pagar. Quem não tem, me conta o seu segredo que eu também quero saber, né? Mas a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Deus está dizendo, há responsabilidades aqui fora. Honrem as vossas responsabilidades. Porque todos aqueles que carregam princípios são homens e mulheres que honram as suas responsabilidades e os seus compromissos. Repare que Raabe pede para a sua família. Tem misericórdia da minha família. Ela estava dizendo, eu sei que eu não nasci para viver essa história. Eu sei que lá no fundo, eu vou conjecturar para você, lá no fundo ela sabia que esse não era o final sonhado, desejado para aquela menina. Porque ela nunca desejou a vida que ela estava inserida, e o ambiente que ela estava inserida. Repare que ela faz uma pergunta, qual é o sinal? Aí há ali uma conversa, o fio de escarlata será colocado, uma espécie de um lenço vermelho, será colocado na janela e nós saberemos que nessa casa não haverá destruição. Só que seria dentro de um tempo específico. E quando os servos do Senhor saíram da casa de Raabe, sabe o que essa mulher fez? Ela não esperou e não perdeu tempo. Ela agiu numa rapidez. Olhe para a sua irmã e diga, o que está faltando é que você haja com velocidade. Depois eu vou te dar a concordância bíblica disso. Onde a Bíblia diz, já te dou, você vai sair daqui esclarecida. Senão amanhã está todo mundo ligando para o pastor. Pastor, me explica onde está isso, né? Repare que quando os espias saem, ela coloca o fio de escarlata na janela. Então todos os homens que olhassem para a janela, ela se antecipa para viver o quê? O sonho. E nós usamos um termo aí fora, quem se antecipa, governa. Então, uma mulher que talvez não teve os estudos que você tem, as oportunidades que você tem, que nunca teve a família que você tem, a sua família é uma bênção. Uma mulher que talvez não tinha a roupa bonita que você tem hoje, o rosto que você tem, o cabelo bonito e abençoado que você tem, os olhos lindos que Deus te deu.
a estrutura física que Deus criou. Talvez ela não tinha nada disso. Mas quando ela coloca o fio de escarlata na porta, ela está dizendo: Deus, talvez eu não tenha tudo o que eu queria, mas eu sei que existe um Deus que envia dentro do improvável, de um lugar improvável, um lugar rigorosamente cerrado, fechado. Deus conseguiu colocar os dele em um lugar fechado e ainda assim uma mulher começa a sonhar, porque quando ela coloca o fio de escarlata, ela está dizendo: eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero viver uma vida de plenitude, uma vida de graça. Eu quero viver coisas novas, mas não sou eu e a minha casa, porque eu quero declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Os homens da cidade começaram a olhar para o fio de escarlata e olhavam: olha, ela está no seu período menstrual, está na TPM, aqueles 7 dias, né, básico. E só que o fio de escarlata ficou 1 ano naquela janela. 1 ano, diga comigo, 1 ano. 1 ano ela teve forças para esperar, para acreditar que aqueles homens de Deus que entraram na casa e deram uma direção, voltariam. Ela teve uma paciência que ela foi gerando dentro da sua casa. Entende que há frutos que nós damos aqui dentro e um deles é paciência. Olhe para a sua irmã e diga: está faltando aí, mas vai crescer. Diga: o que é 1 ano, gente? Não é nada, né? Você já esperou tanto, não é verdade? 1 ano não é nada. E nós achamos que 1 ano está longe, daqui a nada já estamos no meio do ano, né? Não é, pastora? E agora, no tempo que nós estamos vivendo, os dias passam muito mais rápido. Então, o que deveria ser 1 ano normal, já não é 1 ano normal. É 1 ano mais pequeno. 1 ano não é nada. Então, essa palavra: eu estou esperando há tanto tempo. Quem falou isso? Dê um sinal aqui para a pastora. Se não der, eu vou pedir para Deus revelar. Eu vou aí, tá? Já ameaço, já. Quem é que falou: Deus, eu estou à espera há tanto tempo? Não é muito tempo. É o tempo certo, é o tempo de Deus. Tenha paciência para esperar o tempo de Deus. Nada acontece fora do tempo. Tudo acontece no tempo, na hora, no dia certo. E paciência é fruto do Espírito. Está entendendo o que Deus está falando? Nós precisamos de gerar valores internos. Não os frutos da carne, que é a impaciência. Não o fruto da carne, que eu quero tudo no meu tempo, na minha hora. Não. É 1 ano, não é na sua hora. É em 1 ano. Escolha aí 2 pessoas, diga: não é na sua hora, é 1 ano. Escreva aí na sua Bíblia 1 ano e a data de hoje. Escreva aí na sua Bíblia 1 ano, ou no seu iPhone, no seu iPad, você sabe. Escreva aí a data de hoje e coloque assim: é só 1 ano. Tá? Só 1 ano. Quando os moradores da cidade estão olhando para aquele fio de escarlata, eles sabem que a casa que eles acessavam agora, eles não têm mais acesso. Existem pessoas que não podem ter acessos a lugares íntimos seus. Casa fala de lugar interno, fala de lugar secreto. Então, não é qualquer pessoa que pode ter acesso ao seu lugar secreto, aos seus sentimentos, ao que você sente hoje, aos seus segredos, aos segredos de Deus, os segredos que Deus revela para você. Não é todo mundo que pode ter acesso. Você precisa de ter o fio de escarlata que representa o sangue de Jesus, que tem poder, e parar de dar alguns acessos a algumas pessoas que só entram dentro da sua casa para corromper o que Deus está construindo aqui dentro. Existem pessoas que permitem que pessoas que não foram chamadas para construir entrem e comecem a desconstruir o que Deus está construindo. Desconstrutores e construtores não trabalham juntos. Nós somos construtores. Nós somos aqueles que edificam. Nós somos daquelas que levantam. Se você for estudar o livro de Neemias, Neemias pega pedras caídas e levanta as pedras caídas. Então nós somos daqueles que fomos chamados para que nós venhamos a ter cuidado com a construção que Deus está construindo, porque nós somos a casa. Diga comigo: eu sou a casa. Eu sou o templo onde alguém vem habitar nessa casa. Você sabia que
Quem vai habitar essa casa? Ah, é Jesus. Não, é a Trindade, porque Ele foi para o Pai. Mas eu não vos deixarei sós. Eu vou enviar o Consolador, o Ajudador, aquele que vai vos capacitar, vai vos dar poder para vocês fazerem, para vocês colocarem a mão, para vocês transformarem ambientes. E esse alguém é chamado de Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao trono de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou indo, mas existe um intercessor que está dentro de você. Um intercessor. E aqui eu quero entrar em uma área. Nós somos intercessoras. Escreva aí no seu papel, no seu documento mais precioso. Diga: eu sou uma intercessora. Você é uma intercessora dentro da sua casa, pela sua família. Você é uma intercessora dentro da sua igreja. Você é alguém que é colocado em lugares estratégicos para interceder a favor, seja de um patrão, por mais difícil que ele seja. Seja em um ambiente profético, quando a glória de Deus se manifesta. Porque existem batalhas que estão sendo travadas nesse momento no mundo espiritual. Você não vê, mas os intercessores estão ligados nessa hora para que nada seja interferência. Para que nem flecha nenhuma, nem seta, nem pensamento de coisas que deixamos lá fora venha tirar o foco, porque nessa noite nós temos um foco. O nosso foco é alcançar o objetivo da nossa vida, porque nós fomos chamados para viver uma vida com objetivo, com alvo. Nós não andamos de qualquer maneira nesta nação. Aliás, Deus não te trouxe para cá para viver de qualquer maneira, para andar de qualquer maneira. Deus te trouxe para cá com princípios e com um alvo. E esse alvo precisa de ser alcançado. O meu alvo é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara isso. Agora os habitantes da cidade de Josué capítulo 6 estão olhando para casa e muitos estão conjecturando: está doente e deve estar morrendo. E ninguém podia entrar na casa, porque se contaminar com sangue era ficar impuro. Então ninguém ousava nem chegar perto dessa casa, só olhavam de longe. Deve estar morrendo. E não é assim? Quando nós tomamos uma decisão e a decisão é certa, não espere apoio de ambas as partes. Não espere apoio dos amigos, dos familiares, daquelas pessoas que você diz: é minha best friend, né? É aquela amiga dos segredos. Não espere. No dia que você decidir se separar, não espere que essas pessoas venham compreender as suas decisões. Porque quem está fora nunca vai compreender o valor de quem está dentro da casa. E o sonho é seu, por amor de Deus. Quando você sonha, você está gerando coisas do céu aqui na terra. Então não é sobre os que ficaram fora da casa, porque eles também têm a oportunidade deles. Só que quando ela fecha a porta, ela está dizendo: agora é minha vez, é a minha hora, é a minha oportunidade. Muitos estavam julgando do lado de fora o que ela estava vivendo lá dentro. E não é assim que acontece conosco. As pessoas começam a olhar para nós e tirar ali resumos e currículos precipitados a nosso respeito por causa das decisões que nós tomamos. E muitas vezes elas têm que ser drásticas. Sabe o que é uma decisão drástica? É você cortar o mal pela raiz. Porque se você não corta pela raiz, você nunca terá forças. A raiz sempre vai crescer. E o problema é que a sua raiz não foi chamada para crescer junto com outras raízes emboladas, enroladas. Não. Nós somos pessoas desenroladas, não enroladas. Deus não nos chamou para viver enroladas. Aliás, eu nunca vi uma árvore com raízes enroladas debaixo da terra. Eu nunca vi uma árvore com raízes atrofiadas. As raízes, elas crescem no seu nível e na limitação, ou no espaço, ou na medida que elas foram chamadas para crescer. Mas que mesmo dentro dessa medida, dentro desse espaço, elas dão frutos, Repare que muitos estavam olhando para fora e julgando o que ela estava fazendo lá dentro. Não se entristeça por causa dos julgamentos precipitados, das conversas que chegam ao seu ouvido, porque o inimigo é sagaz. Ele permite algumas coisas chegar até nós. Não se abala a sua estrutura. Não permita que a sua estrutura interna seja abalada com o que vem de fora. Lembra que há um fio de escarlata na sua casa que você fechou a porta. Não permita que o que vem de fora venha a desconstruir a estrutura que Deus está criando, porque só a estrutura te dá equilíbrio para permanecer nos dias maus.
Então Deus está construindo em nós estruturas equilibradas para sustentar o quê? A cobertura. Porque se a estrutura não for equilibrada, não tem cobertura. Nós precisamos de ter essa cobertura. Ter uma estrutura tão grande que quando a cobertura é colocada, o peso da cobertura, da responsabilidade, do ministério, do chamado, ele não é grande demais, porque a estrutura foi edificada na rocha. Não chame de peso aquilo que Deus está construindo na sua vida. Você não sabe o que é peso. Peso mesmo são os nossos pecados na cruz que Jesus carregou. Não diga que a sua vida é pesada. Não diga que o que você está vivendo é pesado. O ministério é pesado. Essa é mentira do diabo. O diabo está falando coisas que não são verdade. Porque ele é o pai da mentira. Olha para sua irmã e diga: cuidado com a mentira, por amor de Deus. Nada do que Deus te dá é pesado. Pelo contrário, gera desconforto, mas não é pesado. E se Deus te deu, se sinta uma mulher privilegiada. Porque existem pessoas que querem o que você tem e não tem, e dariam tudo para ter o que Deus te deu. E o que Deus está dizendo é: valoriza o que eu tenho te entregado nessa terra. Não reclame do que eu coloquei nas suas mãos. Nós não somos mais a geração do deserto, nós somos a geração que está pertinho de colocar o pé numa terra nova chamada Canaã e desfrutar do melhor de Deus. Aplauda aí a Jesus. Dá um abraço nessa menina, dá um abraço. Dá um abraço nela, dá um abraço nessa menina. Meu Deus. Repare que os que estavam de fora estavam julgando a decisão de dentro. Quando Deus te pedir algo, faça. E não peça a opinião de ninguém. Porque o dono de tudo já te deu a palavra de ordem, a palavra de acesso. O que é que você acha? O que é que você acha? Às vezes a opinião dos outros não é nem de quem ouviu a voz que você ouviu. E muita gente, Cris, dá opiniões baseado em uma experiência que nunca teve na vida. A experiência que você está tendo aonde? Na presença de Deus. Irmão, nós somos privilegiadas de ouvir a voz de Deus. Deus te chamar pela madrugada. Deus falou comigo. É aquele arrepio santo. E não é demônio não. Porque Deus também causa alguns arrepios no nosso físico. Ai, mas meu coração está queimando. É Jesus acendendo aí a chama mais uma vez. É Jesus testificando: eu estou contigo. Eu falei que estava contigo. É Jesus dizendo assim: eu não disse que não é para você ter medo. Não temas. Ai, mas pastor, é o vento, é a água. Deus tem o controle de tudo aquilo que Ele criou, dos elementos. Uma palavra, o vento se aquieta, porque o que faz a água revolta, o mar revolta, é o vento. E nós estamos: Deus, acalma essa tempestade. Jesus está dizendo: não, vocês estão dando a ordem errada. A ordem certa é ao vento primeiro. E quando você der ordem ao vento, você não vai precisar de falar para a água. Porque um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema. E é isso que Deus está nos mostrando. Quando você ver um problema, procure a raiz do problema e dê a ordem à raiz do seu problema. Foi o que Raabe fez. Eu vi o problema, vi a oportunidade e dei a ordem para a raiz do problema. Quando muitos estavam olhando para essa mulher, chamando ela de louca, tudo e mais alguma coisa, conjecturando para você entender, a Bíblia diz que Deus cá fora já tinha dado uma estratégia para Josué e para sua equipe. Deus é um Deus que nos dá estratégias. Ninguém faz nada porque tive uma ideia brilhante. Não, as suas ideias não são tão brilhantes quanto a luz que vem de Jesus. Então não é as nossas ideias: vou fazer isso assim, vou fazer isso, tem que ser assim. Não. É aquela ideia que quando você declarar ela para alguém, todo mundo vai falar assim: gostei dessa ideia. Estou junto contigo. Vamos acender junto essas luzes, essas lamparinas. Porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Repare que chegou o tempo e Deus estava falando já com Josué: coloca tudo em ordem cá fora. E eles começam a rodear as muralhas, alicerçados. O dono de Jericó estava olhando, falando: olha, aquela que tem o filho de escarlate é meio doido. Esse povo aí fora também é meio doido. Não é assim? Somos todos doidos.
Já parou para ver que todo mundo é doido? E se você ver alguém esquisito, deixa eu falar algo de Deus para você. Você também é esquisita. Oh, meu Deus, não é? Todo mundo é esquisito. E você não é esquisita porque somos todos esquisitos. Não é? Porque Deus nos fez pessoas diferentes. Agora, o DNA é o mesmo. Então, aqui é tudo esquisito. Olha para o seu irmão e diga, não fica ofendida. Você também é esquisita. A pastora é esquisita. Isso mesmo. Vou ofender a pastora. A pastora é esquisita. Eu falei, acertou, varão. Sou mesmo. Sabe por que eu aprendi uma coisa com Sara? Que outra hora era Sarai. Quando o anjo chegou para falar, você vai gerar. Mas tem 95 anos. Quem riu primeiro foi Sara. Então, quando você aprender a rir dos seus erros, quando alguém vier para te ofender, sempre tem uns negócios esquisitos que vêm, né, meio torto, né, na nossa direção, né? Não se ofenda, ria dos seus erros. Eu fiz isso. Ria. Seja feliz, porque nós somos doídos por tudo e mais alguma coisa. Fulano falou assim comigo, quem ele pensa que é? Irmão, é chato demais ser assim, gente. E outra coisa, traz rugas, envelhece. Você envelhece mais cedo, depois não casa, não é assim? Aí tá, Deus, cadê o meu varão? O varão passa, faça. Essa aí já passou da validade, é assim ou não é? Jesus, eu nem estava à espera de falar isso. Já foi. Né? Mas é assim mesmo. Gente, é gente que é muito ofendida. Nós não somos dessas ofendidas. Lá vai. Mas a fulana não era prostituta. Era mesmo, mas não sou mais. Agora eu estou em Cristo, sou nova criatura. Aí fica ofendido. Quem fulano pensa que ia falar assim de mim? Ele também tem pecados. Irmão, você está nas trevas ainda. Não podemos ser assim. Porque às vezes nós achamos que temos um pouquinho de autoridade, só que a autoridade que Deus nos dá, eu sempre falo, não é para esmagar formigas. O teu título não é desculpa suficiente para você matar pessoas, para você colocar pessoas em um lugar onde você acha que elas merecem. Irmão, se elas merecessem ficar num canto, vá para esse canto com ela. Mora lá para ver se o ficar no canto é bom. Não é bom, é triste, porque pessoas que ficam no canto muito tempo, elas ficam frustradas, elas perdem o seu valor, porque elas não exercem, elas não expõem, elas não colocam a mão no arado, elas não produzem, e nós fomos chamados para produzir. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Não faça, por amor de Deus, não faça. Agora, vai ter momentos que você vai fazer sem a intenção de o fazer. E quando você faz isso, o Espírito Santo ele testifica, opa, você errou. Seja pastor, seja obreiro. Se você errou, chega perto da pessoa e fala, puxa, me desculpa, eu falhei. Mas não fica justificando, porque eu também sou homem e tal. Isso aí não é de alguém que quer resolver um problema. Porque nós que estamos aqui, a pastora Anabela também corre o risco de errar com pessoas. Por mais atenciosa, por mais cuidadosa que você seja, nós sempre vamos errar com pessoas. Aliás, pastores, eu, para chegar até aqui, errei com muita gente. Por isso que hoje eu valorizo o não errar, porque eu aprendi o que não deve ser feito. E isso é coisa muito séria. Porque nós às vezes achamos, não, só num pedestal, aqui não tem pedestal nenhum. Né? Porque se Jesus vier, todo mundo vai para o mesmo buraco, debaixo da terra. É assim ou não é? Pronto. Então não há pedestais. Nós temos que entender que nós temos que amar uns aos outros. E quem tem o amor de Deus tem capacidade de amar as pessoas mais difíceis. E deixa eu falar um segredo, eu sei que vai doer um pouquinho. Nós, as mulheres, dentro de ambientes, somos difíceis, só Jesus para dar a vitória. Somos. Existe... eu não sou, você está mentindo para você mesma. Porque todos nós temos uma área de dificuldade. Nós somos complicados. Não, mas você quer fazer assim, custa apoiar a ideia de alguém? Custa valorizar o projeto de alguém, ainda que não seja você a criadora do projeto? Mas se alguém chegou até você, ela está dando importância para a sua vida, porque a sua opinião é importante para aquilo que ela gerou. Então você também está sendo participativa, você está gerando com alguém. E aí nós partimos para a unidade. Olha para a sua irmã e diga, mais união. Porque nós também carregamos a fama de sermos desunidas. É assim ou não é? E o pior é fofoqueiras. Nem combina, gente. Olha, as vestes que você tem hoje não combinam com a palavra fofoca. Você está linda demais para ser fofoqueira. Então está toda fina e fica fofocando dos outros. Nem combina. Está fina, tem que falar fina. É assim ou não é?
Tá chique, tem que ser chiqueza, tem que falar coisas chiques. Tudo bem por aí? Amém, glória a Deus. Né? Então, não adianta nós queremos produzir aqui fora e esquecermos que aqui dentro nós temos que cuidar muito bem. E vigiar pelo cuidado que nós estamos tendo. Porque excesso de água mata raízes, afoga raízes. Agora, a medida certa faz a árvore de raízes, de uma semente, crescer e ainda dar fruto. Só que o mais bonito é que a árvore não dá só fruto. O fruto permanece. E talvez o fruto que permanece e é gerado através de você vai se tornar maior do que você. Sabe qual é o desejo do meu coração? Eu falo isso sempre na sede. Eu quero ser igual a pastora. Eu falei, teu sonho é pequeno demais. Eu sou doida, mas essa loucura foi Deus que me deu. Mas assim, é pequeno demais. Eu quero que você seja muito maior do que eu. Muito melhor do que eu, mais ungida do que eu, mais profeta ou profetiza do que eu, mais com habilidades de manejar a espada, a palavra do que eu. E eu poder sentar ali e falar assim, glória a Deus, porque eu gerei um discípulo e uma discípula. É isso. Eu quero concluir dizendo para você, o povo de Deus alcança a vitória, não foi com espadas, não foi com armamento, até porque eles não tinham. O que eles tinham e era a garantia do seu sucesso era a presença de Deus. Aí chegou o momento, 7 mais 7 mais 7, aproximadamente umas 21 voltas, eles deram a cidade fortificada. E aí Deus falou, chegou a hora, chegou o momento. Mas o momento não era só a vitória desse povo, era a vitória de uma mulher e de uma casa, de uma família. E quando eles dão o grito, Deus falou, vocês vão dar o grito, os sacerdotes vão tocar o chofar, vão tocar o chofar. Vocês não vão colocar a vossa mão, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então quem vai agir é Deus. Derrubando e arrancando do caminho o que se posicionou, o que se levantou para nos impedir de alcançar a promessa de Deus. Eles deram o grito da vitória. O grito no hebraico quer dizer clamor. Não é que a mulher tem que ficar gritando por aí. Não é isso que eu estou dizendo, não. Significa clamor. Eles começaram a clamar, um grito de clamor. Que clamor é esse que derruba muralhas? Que clamor é esse que derruba um principado que está no caminho chamado Jericó, dominando um território? Estamos a falar de coisas territoriais, estamos a falar de um nível de batalha 3. Que clamor é esse que não é a espada que vence, que não é a força do braço que vence, mas é a força do posicionamento e do louvor e da oração, a unidade do louvor e da oração, que fez a presença de Deus derrotar principados e potestades em uma região. E o que impedia de ver a terra de Canaã agora cai por terra. E eles agora estão vendo a terra como ela é. Só que no meio disso, eles não são os únicos a ver. Raabe e a sua casa também está vendo a terra. E quando eles estão vendo a terra, Deus faz muito além. No meio de uma batalha, Deus prepara um casamento para Raabe. Tem casamento chegando por aí. Deus prepara um casamento e dá para ela um homem chamado Salmão. Diga comigo, Salmão. Salmão quer dizer paz. Deus deu para Raabe o que ela nunca teve desde a sua infância. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. O mundo não dá, Jericó não dá, o trabalho não dava. Mas depois que o grito foi dado, a paz que só Deus tem para dar alcançou Raabe. Nessa noite existe uma paz que sucede, que opera sobre todas as áreas da tua vida, que vai te suprir de uma forma extraordinária, vai entrar no teu entendimento e você vai passar pela tempestade. Tá tudo bem aí? Eu estou em paz. Mas o inimigo está correndo, está gritando, mas eu estou em paz. Que paz é essa? É a paz que Deus me deu. Foi Deus quem me deu. Foi Deus. Sempre foi Deus. Desde o início da sua formação até o que Ele nos dá, sempre é sobre Ele. Não tem como, é sobre Ele. Só que Deus é tão lindo que Ele fez além. Diga para a sua irmã, diga, se prepare para o além de Deus. Repare que eles geram um menino chamado Boaz. Aí você entra no livro de Ruth. Um livro onde a Ruth quer dizer amiga.
Nós já não estamos mais na inimizade, agora estamos no tempo das amigas. Olha para você onde diga, hello, amiga. Uma amiga que começa sendo moabita. E nós ouvimos muito, não tem amigos do mundo. Só que Ruth era moabita. E ela mostrou ser uma amiga tão fiel, porque há amigos mais chegados que irmãos, Cris. Uma amiga tão fiel que quando Noemi chegou no fundo do poço, a ponto de dizer, não me chames mais Noemi, alegre, agraciada, agora me chama amargurada, porque Deus está me castigando. Ela estava atribuindo tudo que ela perdeu, filhos, né, o esposo na terra de Moabe, porque eles saem de Belém, de Judá. Estava atribuindo que era um castigo de Deus. Só que nesse momento as notícias boas chegaram de Belém, de Judá, a terra, a casa do pão. E também tinha uma água muito boa, porque Davi declara que a cisterna de Belém tinha a melhor água de Belém. Ela agora está voltando. E não é porque ela queria voltar, é porque Deus cria situações para algumas pessoas voltarem. E não tem momentos que o cristão, quem conhece Jesus, está fora da direção e Deus usa o ímpio para te colocar na direção, não é assim? Deus faz o que Ele quer. Usa como quer. Onde não houver alguém que foi escolhido, posicionado, Deus levanta uma Ruth, uma Moabita para te posicionar no projeto. Para Deus não há limites. Ele não quer perder. E se Ele tiver que usar uma Moabita, Ele vai usar uma Moabita. Mas do caminho, da presença de Belém, de Judá, onde tem pão e água, você não sai. Repare que a Ruth faz a declaração mais linda. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei. E se morreres aí, eu vou morrer contigo. Amigo de verdade, é isso aí. Quer encontrar um amigo? Veja um amigo que te faça pelo menos essas 4 declarações. Fora disso, pode virar inimigo. Ou inimiga. Agora, Ruth está voltando aonde? Para a casa do pão também, porque Deus recompensa. Deus tem recompensa para todo mundo. Está voltando e o que é que Deus faz? O que Ruth não sabia, porque ela agora também era uma viúva como Noemi. Só que Ruth já tinha um casamento aonde? No centro da vontade de Deus. Onde tem pão e tem água, também tem casamento. Tem como? Onde tem pão, tem água, tem noiva, tem noivado. Aí Ruth casa com Boaz, gera quem? Obed. Obed foi quem? Pai de Jessé. Jessé foi quem? Pai de Davi, que se tornou rei sobre Israel e sobre Hebrom. Aí Mateus vem para nós contando a história de uma mulher que teve um passado todo desestruturado, chamada Raabe, mas agora que no Novo Testamento está sendo exemplo para nós. Então não julgue os meus começos quando você não entende os meus processos. Nunca julgue os pequenos começos, porque você não sabe os processos. Você não sabe quem é o dono do processo nos pequenos começos. Aí vem Provérbios dizer para nós: melhor é o fim das coisas do que os começos, o início delas. E é isso que Deus está dizendo para nós. Vocês são sementes, não mais espinhosas, não mais terreno difícil, não mais terreno cheio de pedras. Agora vocês são a terra boa, onde o semeador nos trouxe aqui para dizer: eu já lancei a semente. E através dessa palavra, a semente vai crescer a partir de hoje em todas as áreas da sua vida. O que Deus está dizendo é: vai ter resultado. Vai ter resultado, e o resultado vai ser tão bom que ele não vai ser só para você. Vai ser para você, para sua casa, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e a próxima geração que virá. Meu Deus! Resultados. Diga comigo: resultados. Se coloque de pé e vamos produzir resultados nessa noite.